Muito bom dia, pessoal. Gostaria de desejar um ótimo início de semana a todos vocês. E hoje vamos ter a quarta aula do nosso curso de Direito Contratual. São 8 aulinhas, né? Vão ser 8 aulinhas, então já estamos na metade do curso. E hoje a gente vai ver evicção e vícios redibitórios, né? Eu sou Lucas Burke, eu sou advogado, eu atuo no estado do Rio Grande do Sul, também nos estados de Santa Catarina e Paraná, né? Mas também possuo uma pequena atuação em todos os outros estados do país, certo? Pessoal, o que são vícios redibitórios e evicção? O nome parece complicado, uns vão dizer que o nome parece bonito, mas basicamente ele é um problema no negócio jurídico, certo? Ele é um problema em relação ao objeto do negócio jurídico, o objeto do contrato, né? Eu não vou fazer um resumo aqui, isso fica para quando a gente entrar na matéria, mas basicamente eles são um problemão. Mas pessoal, antes da gente ver a matéria, eu gostaria de pedir para vocês, deixem um like aí no vídeo, se inscrevam no canal, isso dá uma força danada pro canal e também faz com que vocês não percam os próximos vídeos aqui do canal, incluindo os próximos vídeos e as próximas aulas desse curso aqui sobre direito contratual, né? E também faz com que a gente consiga espalhar conhecimento, porque quando vocês fazem isso, o YouTube entende que o conteúdo é bom e vai sugerir para mais pessoas, e assim mais pessoas vão poder assistir as aulas aqui, beleza? O que é um vício redibitório? Como é que eu posso resumir isso para você de forma bem objetiva? É um defeito que aquele objeto tem, certo? E evicção, ela também é um defeito, mas ela é um defeito diferente. Ela não é um defeito material, por digamos assim. Ela é um defeito jurídico, se é que a gente pode chamar assim. Mas vocês vão entender por quê. A gente vai ver primeiro os vícios redibitórios e depois a evicção, certo? Um vício redibitório, ele é um vício, um defeito que aquele objeto, que aquela coisa, objeto do contrato tem, que diminua o valor ou prejudique a sua utilização por quem está adquirindo. É um vício que, se o comprador soubesse que a coisa tivesse no momento da contratação, ele não compraria. E aqui, mais uma vez, não confundam com o direito do consumidor. Isso que a gente está vendo é direito civil, né? Defeito no direito do consumidor é diferente. Vício no direito do consumidor são diferentes, tem outras aplicações legais. Um exemplo de vício redibitório: vocês compram um carro, não de uma concessionária, porque daí seria direito do consumidor. Vocês compram um carro de outra pessoa, um carro usado de outra pessoa, um contrato civil, né? E depois vocês descobrem que tinha um defeito, tinha um vício naquele motor, né? A pessoa vendeu aquele motor, a pessoa vendeu aquele carro com o motor viciado, tinha um problema no motor que prejudica o carro. Isso é um vício redibitório, certo? E na questão do vício redibitório, para a gente analisar as implicações legais, é mais fácil a gente analisar dividindo entre duas categorias, o comprador, né, o adquirente, e o vendedor, né, o contratado, quem está se livrando da coisa, né? Vamos falar assim, porque se tem vício a gente vai chamar assim. Vamos começar analisando pelo ponto de vista do comprador. Essa aqui é bem simples, O comprador, caso ele aceite, ele pode aceitar a coisa, fazendo com que o negócio continue valendo, né? Só que ele pode pedir um abatimento proporcional em relação àquele defeito no que ele pagou, né? Ele pode pedir esse abatimento em relação ao comprador, é isso. Agora vamos pro vendedor, quem se livrou, porque nesse caso é se livrar, né? Quem se livrou da coisa, né? Ele responde, ele tem responsabilidade perante o comprador, mesmo se ele não souber do vício, mesmo se ele não souber do defeito, ele tem responsabilidade perante o comprador. Só que qual vai ser a diferença? Se ele não sabia do defeito, né? Se ele não sabia desse vício redibitório, né? Ele só responde pelo valor que ele recebeu, né? E pelos custos do contrato. Se ele sabia, além disso, ele responde por perdas e danos, né? Então vamos fazer um exemplo, Quem vendeu esse carro, se ele sabia que o motor estava com um problema, né? Se ele sabia, ele responde pelo valor da coisa que foi pago pelo comprador, responde pelos custos do contrato, né? Esses custos jurídicos que tem em relação ao contrato, e ele responde por perdas e danos ainda,
né? Se ele não sabia desse vício, ele só responde pelo valor do carro e pelos custos jurídicos do contrato, né? Pelos custos do contrato, né? Que pode envolver emolumentos ou outras coisas, mas enfim, né? Aí vocês devem perguntar, tá, e como é muito difícil de saber, ter certeza se ele sabia ou não, se ele tinha conhecimento ou não. Bom, isso é uma questão probatória, né, pessoal? Isso a gente deixa pro direito processual, né? Mas eu tô explicando para vocês como a lei funciona. Não se na prática ela dá certo ou se é fácil de provar as questões dispostas nela. Outra coisa importante, olha só, o vendedor ele responde perante o comprador, né? Mesmo se a coisa perecer, se esse perecimento se deu por conta do vício original, o vício que veio com o contrato, né? Esse vício redibitório, né? Um exemplo, ó, esse carro aí que a gente tá falando tanto dele, esse carro aí que já teve várias implicações jurídicas. O cara tá lá, o comprador, andando com esse carro, quando vê, fundiu o motor, deu problema, dependendo do carro, pegou fogo, explodiu o carro. O comprador até conseguiu sair correndo, fugiu, mas o carro explodiu, né? Ele explodiu por causa daquele defeito, depois se descobre isso, né? Ele explodiu por causa daquele vício. O vendedor, ele segue responsável perante o comprador, né? O vendedor ainda é responsável mesmo que a coisa venha a perecer, né? E bom, sobre vícios remediatórios, a princípio em relação ao comprador e ao vendedor, esse agora a gente só precisa ver os prazos, certo? Bom, coloque aí, o prazo para reclamar. Esse prazo é para quê? Para quem adquiriu o bem ir lá reclamar sobre quem vendeu. Olha, isso aqui tá com um problema. Para poder apresentar a sua contestação, né, perante a outra parte, explicando as razões dele e querendo as devidas consequências legais, né? O abatimento no preço ou as demais responsabilidades, né? O prazo ele começa a contar a partir do momento em que o comprador percebe esse defeito, né? Quando ele tiver conhecimento desse defeito, né, que passa a contar o prazo. Claro que essa linha é tênue, como é que a gente vai saber que ele teve conhecimento do defeito do vício naquele mesmo dia? É a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. Isso a gente deixa pro direito processual, a gente deixa pra uma questão probatória, eu tô só explicando como a lei funciona, se ela é perfeita ou se ela dá certo, ou se ela funciona da melhor forma. Aí eu já não posso falar isso, né? Bom, em relação a prazos também, só dividam aí para objetos móveis e objetos imóveis, porque o prazo ele começa a contar do momento em que se descobre o defeito, mas para coisas móveis o prazo é de 30 dias, tem que reclamar em até 30 dias que descobriu o defeito, né, o vício remediatório, e para bens imóveis o prazo é 1 ano, tem que reclamar dentro de 1 ano de que descobriu aquele defeito. Beleza? Sobre vícios remediatórios é isso. Agora vamos para evicção. Agora anotem aí, evicção. Lembra que eu falei que evicção ela é praticamente um defeito jurídico? Ela não é bem um defeito jurídico, mas ela é um defeito que surgiu por razões jurídicas. Por quê? Porque a evicção ela acontece quando alguém vende para outra pessoa algo, um objeto que foi perdido em razão de uma decisão judicial para um terceiro. Como é que... Ficou meio complicado isso, né? Mas como é que eu vou explicar isso para vocês de uma forma fácil, tá? Fulano pegou e vai vender um terreno para Beltrano. E ali, um terceiro, o Ciclano, né? Vamos chamar de Ciclano. O Ciclano, ele foi lá e entrou com o uso capião daquele terreno e uma decisão judicial deu uso capião e a propriedade daquele bem pro terceiro, né? É isso que acontece, entendeu? É quando alguém vende para outro uma coisa que deixa de ser sua e passa a ser de um terceiro por causa de uma decisão judicial, certo? Acontece bastante, é bem mais normal do que vocês pensam, apesar de parecer uma coisa meio louca. A primeira coisa que vocês têm que colocar sobre evicção é que as partes já podem prever no contrato uma cláusula de responsabilização por evicção, certo? Já tem como colocar isso no contrato em caso de eventual evicção, as partes têm determinada responsabilidade, beleza? Uma coisa legal, né? Como se prevenir de problemas futuros, né? E agora vamos ver as implicações da evicção. Quem tá vendendo a coisa, em caso de evicção, ela tem responsabilidade perante o outro, né? Pô,
nem precisava falar isso, né? Deixar claro, isso era meio óbvio, né? Até porque seria um absurdo se não tivesse, né? Porque a gente vive num ordenamento jurídico que tenta manter a ordem, né? Pelo menos na teoria, né? Bom, ele segue tendo responsabilidade e ele continua responsável mesmo se a coisa se deteriorar, né? O exemplo que eu dei foi um imóvel, né? Foi um terreno, que é difícil deteriorar um terreno, mas pode ser, bota outro carro aí no exemplo, né? Que também é aplicável. Se a coisa se deteriorar e essa deterioração não acontecer por culpa do evicto. Quem é evicto é quem comprou a coisa que foi perdida, né? É quem se deu mal na história, né? O evicto, se não foi por culpa dele que essa deterioração aconteceu, né? O alienante, ele segue responsável. E agora vamos para a ótica do evicto, de quem comprou a coisa e de quem se deu mal, né? Que a gente estava vendo a ótica do alienante. Ó, o evicto, ele tem direito à restituição de todo o valor pago, né? Coloca aí restituição. Segundo, custos. Todos os custos extras que ele teve com a evicção, com aquele objeto, ele pode cobrar do alienante também. Só que ele só pode fazer isso, né, se ele não sabia do risco de evicção, ou não tinha conhecimento, ou não aceitou aquela evicção. Tem como não aceitar a evicção, né? Por isso a previsão contratual, né? E também se ele tinha conhecimento, ele não pode demandar em nome próprio a coisa alheia, certo? Ele não pode demandar em nome próprio a coisa alheia. E outra coisa interessante que vocês coloquem aí, se a evicção for parcial, porque nem sempre a evicção é total, a evicção de parte da coisa, né? Ele pode aceitar ficar com o que ele comprou, e em relação à coisa perdida, né? A coisa que foi objeto da evicção, ele pode pedir um abatimento, ele pode ficar, e aí ele pede um abatimento proporcional na indenização em relação à parte que ficou com ele, e ele só é indenizado pela parte que foi objeto da evicção, né? Tipo assim, se ele tem um terreno e ele perdeu metade, né? Ele só é indenizado pela metade. A indenização é proporcional à coisa da evicção, certo? E, bom, se a coisa se deteriorou, isso é anote, e vale para o alienante e para o evicto, né? Se a coisa se deteriorou e o evicto ele teve vantagens, né? Não precisou indenizar o terceiro, ele vai ter direito a um abatimento em relação a essa vantagem na indenização que o alienante tiver que pagar para ele. Beleza? Sobre evicção é isso. E bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, onde vimos vícios redibitórios e evicção. Vícios redibitórios são defeitos que tornem a coisa imprópria para uso ou lhe diminuam o valor. Defeitos que quem comprou não sabiam no momento da aquisição e não fariam aquele negócio se soubessem, né? O comprador pode aceitar ficar com a coisa sobre abatimento do preço. O vendedor, ele responde perante o comprador se ele sabia ou se ele não sabia, né? Se ele sabia, ele só vai responder por perdas e danos, né? Ele vai ter uma responsabilidade a mais do que se não sabia, né? E ele responde mesmo se a coisa se deteriorar, se a deterioração aconteceu por causa daquele vício, certo? E os prazos, eles começam a contar a partir do momento que quem compra descobre, né, o vício. E para bens móveis o prazo para reclamar é 30 dias e em imóveis o prazo é 1 ano, certo? E sobre evicção, né, ela é a perda do objeto do contrato por uma decisão judicial, né? Ela pode ser prevista em contrato, pode ter uma previsão responsabilizando em caso de evicção as partes, né, uma em relação à outra. O alienante, ele responde mesmo se a coisa vier a se deteriorar, ele ainda responde se o culpado não for o evicto. O evicto tem direito a o valor que pagou de volta, né, se ele não sabia ou não aceitou o risco da evicção. Ele tem direito ao reembolso de todos os custos que teve em razão da evicção. E ele não pode demandar em nome próprio coisa alheia, né? Se ele sabia que a coisa era do outro, ele não pode demandar em nome próprio. Se a evicção for parcial, ele tem a opção de ficar com a coisa e pegar uma indenização proporcional só à parte que foi perdida pela evicção. E se a coisa se deteriorou e o evicto teve alguma vantagem, ele terá um abatimento disso da indenização que ele vai receber, beleza? E bom, pessoal, sobre evicção e vícios redibitórios, uma matéria meio chatinha, mas é isso aí. Espero que vocês tenham entendido a matéria. Se tiverem qualquer dúvida,
pode me perguntar aí. Chegamos na metade do nosso curso aí, eu espero que vocês estejam gostando das aulas. Me deixem um feedback aí e dúvidas nos comentários que eu terei prazer em responder. Beleza? Já deixa um like aí no vídeo e se inscrevam no canal também para me dar aquela força, até pra gente conseguir ter maior engajamento e divulgação e que mais pessoas consigam assistir as aulas aqui. E também, como sempre, eu fiz um mapa mental, disponibilizei lá no meu Instagram, @advogadolucasbuck, né? Quem quiser vai lá, se não conseguir, se não encontrar por lá, me chama no direct que eu mando pra vocês. Beleza? É isso aí, gostaria de desejar uma ótima semana a todos mais uma vez, um grande abraço e até a próxima.